Podemos combinar que o gênero de super-herói deu uma cansada. E talvez você também esteja percebendo isso. E não é que vamos deixar de gostar do Homem-Aranha, do Batman, ou do Superman, ou dos Vingadores. Muito pelo contrário. O problema é que depois de tantos filmes, séries, reboots, universos compartilhados e multiversos, está cada vez mais difícil sentir que estamos assistindo alguma coisa realmente nova. Nós conhecemos o Peter Parker, conhecemos a origem do Batman, sabemos de onde veio o Superman e já vimos os Vingadores salvarem o mundo várias vezes. Então, alguns dias atrás, sem expectativas nenhuma, eu resolvi assistir Spider-Noir, uma série do universo do Homem-Aranha protagonizada pelo Nicolas Cage e ambientada em uma Nova York dos anos 1930 e que, para minha surpresa, conseguiu fazer algo que poucas produções de super-heróis conseguiram nos últimos anos. Ela me fez sentir que eu estava descobrindo alguma coisa nova. Com certeza eu assisti a série inteira em preto e branco. E sinceramente, acho que essa foi uma das melhores decisões que eu poderia ter tomado. Porque Spider-Noir não parece apenas uma série moderna com um filtro preto e branco colocado por cima. A fotografia, os cenários, os carros, as roupas, as iluminações, a música e até a maneira como alguns personagens falam fazem você esquecer em vários momentos que está assistindo a produção lançada em 2026. Existe alguma coisa muito gostosa em assistir uma produção que realmente abraça outra época. WandaVision já havia feito algo parecido alguns anos atrás nos primeiros episódios, quando cada capítulo recriava um período diferente da televisão americana. Não era apenas colocar a imagem em preto e branco e dizer, olha, isso é antigo. Não. A direção, os cenários, a proporção da tela, a atuação e até as piadas mudavam para reproduzir aquela década. E Spider-Noir consegue provocar em mim uma sensação parecida, mas seguindo por um caminho completamente diferente. Em vez das antigas sitcoms americanas, aqui nós entramos em uma história noir. Detetives, criminosos, becos escuros, fumaça, mistérios, pistas em uma cidade que parece esconder alguma coisa em cada esquina. Em alguns momentos eu até me lembrei da sensação que eu tinha assistindo Batman Animated Series. Não porque as duas produções sejam iguais, mas por aquela atmosfera de uma cidade que parece existir fora do seu tempo. E talvez seja exatamente isso que mais tenha me conquistado, porque Spider-Noir tem um personagem inspirado no Homem-Aranha, mas não parece mais uma história do Homem-Aranha que eu já assisti 10 vezes. E é justamente por isso que ela funciona tão bem. Bem-vindos ao Pesa Geek, e hoje vamos falar sobre Spider-Noir, a série que sem pretensão nenhuma me empolgou em uma produção de super-heróis de novo. Bom, antes de falar da história, existe um detalhe curioso que ajuda a entender por que Spider-Noir existe. Durante os anos 90, a Marvel enfrentou uma grande crise financeira e acabou negociando direitos cinematográficos de vários dos seus personagens com outros estúdios. E foi assim que os direitos cinematográficos do Homem-Aranha foram parar nas mãos da Sony. E isso criou uma situação muito curiosa que existe até hoje. O Homem-Aranha continua sendo um personagem da Marvel, mas a Sony controla os seus direitos cinematográficos. E por isso, os filmes protagonizados pelo Tom Holland só puderam fazer parte do universo cinematográfico da Marvel através de um acordo entre as duas empresas. Em 2015, a Sony e a Marvel Studios anunciaram oficialmente uma parceria que permitiria ao novo Homem-Aranha aparecer no MCU. A Sony continuaria financiando e distribuindo os filmes solos e mantendo o controle final sobre eles, enquanto Kevin Feige e a Marvel Studios participariam da produção criativa. E se isso já parece confuso, os direitos do personagem ficaram ainda mais complicados quando entramos em animações, televisão e outras mídias. Só que o mais importante para essa história é entender uma coisa. A Sony possui acesso a um catálogo gigantesco de personagens ligados ao universo do Homem-Aranha. E durante os últimos anos, ela tentou transformar esse catálogo em um universo próprio. No começo, parecia que poderia funcionar. Venom chegou aos cinemas em 2018 e, apesar de dividir bastante a crítica, conquistou o público e se tornou um grande sucesso comercial. Somos Venom. Então a Sony percebeu que talvez pudesse construir um universo inteiro utilizando personagens ligados ao Homem-Aranha. Só que tinha um pequeno problema nisso tudo. Esse universo não tinha o Homem-Aranha. Vieram Morbius, Madame Teia, Kraven
fora as continuações de Venom. E a sensação era cada vez mais estranha, porque muitos desses personagens foram criados justamente para existir em relação ao Homem-Aranha. São vilões, aliados e figuras que fazem parte da mitologia dele. Quando você remove o Homem-Aranha da equação, precisa encontrar uma razão muito boa para essas histórias existirem sozinhas. E nem sempre a Sony conseguiu. Morbius virou praticamente um meme. Madame Teia foi extremamente criticada. E Kraven também não conseguiu mudar a percepção sobre esse universo. Financeiramente, a diferença também ficou evidente. Enquanto os filmes de Venom conseguiram números fortes, Kraven terminou com cerca de 60 milhões de dólares mundialmente, e Madame Teia ficou em aproximadamente 100 milhões, resultados muito abaixo dos grandes sucessos da franquia. E foi justamente por isso que eu cheguei em Spider-Noir sem saber exatamente o que esperar. Porque por um lado, estamos falando de uma das mitologias mais ricas dos quadrinhos. Do outro, estamos falando de uma Sony que vinha tentando há anos descobrir o que fazer com personagens ao redor do Homem-Aranha. É aí então que, curiosamente, quando ela parou de tentar criar mais um filme genérico de origens de vilões e resolveu abraçar completamente uma proposta diferente, funcionou. Pelo menos pra mim, Spider-Noir foi uma surpresa. Quando você pensa no Homem-Aranha, provavelmente algumas coisas aparecem imediatamente na sua cabeça. Peter Parker, Tia May, Tio Ben, Mary Jane, Clarim Diário, uma picada de aranha e um adolescente tentando equilibrar a vida pessoal com a responsabilidade de ser um super-herói. Spider-Noir poderia simplesmente pegar tudo isso, colocar nos anos de 1930 e deixar a imagem em preto e branco e pronto. Mas, felizmente, não foi isso que fizeram. Meu amigo desapareceu. Você é um investigador. Investigue. Aqui nós acompanhamos Ben Reilly, e esse nome provavelmente chamou a atenção de quem conhece um pouco mais das histórias do Homem-Aranha nos quadrinhos, porque Ben Reilly, originalmente, tem uma das histórias mais curiosas e polêmicas de toda a mitologia do personagem. Nos quadrinhos, Ben Reilly é um clone do Peter Parker, criado pelo vilão Chacal. Durante muito tempo, ele viveu acreditando ser apenas uma cópia do verdadeiro Homem-Aranha. Criou uma vida própria e eventualmente assumiu a identidade do Aranha Escarlate. Mas então veio a famosa saga do clone. E explicar tudo o que aconteceu nessa história daria facilmente outro vídeo, porque a Marvel transformou uma ideia relativamente simples em uma das sagas mais longas, confusas e controversas e polêmicas das histórias do Homem-Aranha. Em determinado momento surgiu até a probabilidade de que o Peter Parker que os leitores acompanhavam havia anos fosse na verdade o clone, enquanto Ben Reilly seria o verdadeiro Peter Parker. É claro que depois tudo mudou novamente. Novas revelações apareceram e as histórias ficou ainda mais complicadas. Mas o importante aqui é perceber a escolha curiosa da série. Eles poderiam utilizar Peter Parker, mas escolheram Ben Reilly. Só que esse Ben não é simplesmente uma adaptação direta do clone dos quadrinhos. A série pega um nome conhecido pelos fãs e praticamente constrói um novo personagem ao redor dele. E isso representa perfeitamente o que Spider-Noir faz durante toda a temporada. Ela pega elementos familiares e o reorganiza tudo de uma maneira diferente. Enfim, o Ben Reilly que encontramos aqui não é um jovem descobrindo seus poderes. Ele é um homem cansado, um veterano de guerra, um detetive particular e alguém que claramente foi marcado por tudo que viveu. E isso é uma das coisas mais interessantes da série, porque nós estamos acostumados com a ideia de que ser o Homem-Aranha é um peso enorme. Peter Parker perde pessoas, sacrifica relacionamentos e constantemente precisa escolher entre a própria felicidade e a responsabilidade de ajudar os outros. Mas ainda existe nele uma energia juvenil. Ben Reilly é diferente. Nicolas Cage interpreta esse personagem como alguém que parece carregar o peso de uma vida inteira nas costas. E existe uma melancolia constante nele. Mesmo quando Ben está conversando normalmente com alguém, parece que existe alguma coisa acontecendo por trás daquele olhar. Ele não parece feliz. E eu gostei muito da forma como a série trabalha isso. Porque em vários momentos, seu Spider não parece uma aventura. Parece quase uma maldição que Ben não consegue abandonar. Ele já viveu demais, viu demais e perdeu demais. E aos poucos, nós começamos a entender que o passado dele é muito mais complicado do que parecia. O que tá passando pela sua cabeça? Eu estou numa crise existencial, pra ser sincero. Bom, eu particularmente sou apaixonado por histórias de mistério. Eu gosto quando uma produção apresenta uma pergunta e deixa pequenas pistas espalhadas pelo caminho. Quem fez isso? Por quê? O que esse personagem está escondendo? Como uma informação aparentemente pequena se conecta com outra que aconteceu vários episódios atrás? E pois é, foi justamente aí que Spider-Noir mais me ganhou. Durante boa parte da primeira metade da temporada, Ben tá investigando um mistério que começa com um incêndio
e vai ficando cada vez maior. E como ele é um detetive, nós acompanhamos o personagem realmente investigando. Ele conversa com pessoas, procura pistas, percebe contradições e começa a conectar informações que inicialmente pareciam não ter relação alguma. E pode parecer algo simples, mas eu sinto falta disso em muitas produções atuais. Às vezes, uma série apresenta um grande mistério, mas os personagens praticamente não investigam nada. A resposta simplesmente aparece quando o roteiro decide que chegou a hora. Só que aqui, durante os melhores momentos da temporada, eu sentia que estava investigando junto com o Ben. Cada nova pista mudava um pouco aquilo que eu imaginava. Cada personagem parecia esconder alguma coisa. E a própria Nova York ajudava nessa sensação. Porque a cidade não funciona apenas como um cenário, ela faz parte do mistério. E bom, talvez o maior personagem do Spider-Noir seja a própria atmosfera. E isso é algo difícil de explicar, porque não tá apenas na história, tá na sensação. Assistir a série em preto e branco me fez entrar completamente naquele mundo. O contraste de luz, a sombra ficaram muito fortes. A fumaça ganha outra textura. Os becos parecem mais ameaçadores. E até os rostos dos personagens parecem diferentes. Existem cenas que poderiam facilmente virar um quadro. E eu acho muito interessante quando uma produção entende que a estética não serve apenas para deixar alguma coisa bonita. A estética também conta uma história. O mundo de Ben Reilly é escuro porque o próprio personagem está em um lugar escuro. A cidade parece misteriosa porque ele vive cercado por segredos. E o preto e branco não parece uma limitação, parece parte da identidade da série. E foi exatamente isso que o WandaVision entendeu tão bem. Quando aquela série começou reproduzindo sitcoms antigas, aquilo não era apenas uma brincadeira visual. Existia uma razão narrativa para aquele mundo parecer artificialmente perfeito. A estética dizia alguma coisa sobre a Wanda. Em Spider-Noir acontece algo diferente, mas a lógica é parecida. A forma como a série parece antiga ajuda a colocar você dentro da cabeça e do mundo desses personagens. E talvez foi por isso que eu tenha me sentido tão acolhido assistindo. Eu sei que parece estranho eu usar a palavra acolhido para falar de uma história cheia de crimes, traumas e mutações, mas existe alguma coisa nas produções que recriam épocas antigas que simplesmente me ganham. É como visitar um mundo que eu nunca vivi, mas que de alguma forma parece familiar. E o mais interessante é que a série permite assistir tanto em preto e branco quanto em cores. Eu assisti tudo em preto e branco. E depois de terminar, sinceramente eu não consigo imaginar minha primeira experiência de outra forma. Enfim, e uma história no ar obviamente não funciona apenas com um bom detetive. Ela precisa das pessoas que cercam esse mistério. E ao longo da temporada, Spider-Noir apresenta diferentes figuras desse universo e utiliza nomes que os fãs do Homem-Aranha podem reconhecer. Mas, novamente, tudo é de uma maneira completamente diferente. Flint Marko é um nome que imediatamente chama atenção para qualquer fã do Homem-Aranha. Esse é o Homem-Areia, mas Spider-Noir brinca constantemente com essa expectativa. Você reconhece um nome e imediatamente acha que sabe para onde a história tá indo, só que não necessariamente sabe. E isso é outra coisa que eu gostei bastante. A série não parece desesperada para apontar para a câmera e dizer: olha, você conhece esse personagem. Não, as referências estão ali, mas o mundo consegue existir sozinho. E isso deveria ser muito mais comum em adaptações de quadrinhos, porque às vezes a melhor maneira de homenagear uma história não é repetir exatamente aquilo que já conhecemos, é fazer alguma coisa nova com ela. Mas enfim, conforme as investigações avançam, nós começamos a descobrir que o mistério atual está diretamente conectado ao passado de Ben. Antes de ser o Homem-Aranha que encontramos no começo da série, ele foi um soldado. E é aqui que Spider-Noir começa a revelar sua própria versão da origem desse herói. Durante a guerra, Ben entrou em contato com horrores que continuariam perseguindo ele por muito tempo depois. A história envolvendo soldados americanos, experimentos realizados pelos alemães e as mutações começa a explicar não apenas a origem de certas ameaças da temporada, mas também quem Ben se tornou. E é interessantíssimo a ideia de que a mordida da aranha mutante afetou os sentidos do Ben também, e que ele aprendeu a ser um humano assistindo filmes e observando os seres humanos, porque ele mesmo já tinha sido transformado em uma aranha humana bizarra. E, poxa, gostei muito da ideia, porque, novamente, é uma origem diferente. Nós não estamos vendo um adolescente sendo picado por uma aranha em um laboratório e descobrindo no dia seguinte que consegue subir pelas paredes. A origem desse Spider tá ligada diretamente à guerra, ao trauma, à violência e principalmente às coisas que Ben viu e não conseguiu deixar para trás. Isso também ajuda a explicar por que Nicolas Cage funciona tão bem no papel. Esse não é um personagem que precisa transmitir a energia de um adolescente. Ele precisa parecer um homem assombrado. E Nicolas Cage sabe fazer muito bem isso. O nervosismo, os pensamentos, os impulsos. Eu consegui controlar
quase todo o tempo. Mas apesar de eu ter gostado muito de Spider-Noir, a série não funcionou perfeitamente pra mim do começo ao fim. E curiosamente, o momento em que ela começou a me perder um pouco foi justamente quando o mistério começou a dar espaço pra algo maior. Na primeira metade, eu estava completamente preso à investigação. Eu queria descobrir quem havia mandado incendiar a casa do Cabeça de Prata. Queria saber como aquelas pessoas estavam conectadas e o que Ben ainda não sabia. Só que conforme a temporada avança, a história começa a mergulhar muito mais nos experimentos, nas mutações, na cura das mutações e no passado da guerra. E não que essa parte seja ruim, muito pelo contrário. Existem ideias muito interessantes ali e várias revelações ajudam a construir a origem desse universo. Mas pra mim, a série perdeu um pouco daquela simplicidade que estava funcionando tão bem no começo. Eu gostava de acompanhar um detetive andando pelas ruas, interrogando pessoas e tentando montar um quebra-cabeça. Quando a história cresce e começa a explicar experimentos, mutações, conspirações maiores, eu senti o ritmo ficar um pouco mais arrastado. Talvez seja simplesmente questão de gosto, porque eu sou muito atraído por histórias de investigações. Mas foi justamente nessa mudança que eu percebi que já não estava mais prestando tanta atenção como no começo. Mas ainda assim, mesmo quando a história me perdeu um pouco, o mundo continuou me segurando. Eu ainda queria acompanhar Ben, ainda queria descobrir como tudo terminava. E principalmente, ainda queria permanecer naquela atmosfera. Por mais que eu pensasse em deixar o próximo episódio pro outro dia, eu não consegui. Eu zerei a série de uma vez. Eu queria ver o próximo e eu queria ver o próximo. O que tá acontecendo, Ben? E, bom, é impossível falar dessa série sem falar do Nicolas Cage, porque essa escalação poderia facilmente dar errado. Nicolas Cage é um ator com uma personalidade muito forte, e dependendo do papel, é impossível esquecer que você tá assistindo o Nicolas Cage. Mas aqui, isso funciona. A idade dele funciona, a voz funciona, a expressão cansada funciona, e existe ainda uma conexão muito curiosa com o personagem, porque Nicolas Cage já havia dado voz ao Spider-Noir em Homem-Aranha no Aranhaverso. Só que aqui, ele não tá simplesmente repetindo aquela versão. Ele tá construindo outro personagem, mais velho, mais humano e com muito mais tempo para explorar aquilo que existe por trás das máscaras. E eu acho que esse foi um dos grandes acertos da série. Ela não tenta fazer Nicolas Cage parecer um Peter Parker. Ela constrói o herói ao redor do ator que possui. E isso permite que esse Spider seja diferente de praticamente todos os outros que já vimos. Ele tem uma personalidade própria dele. E isso faz a gente querer conhecer mais dele a cada episódio. Bom, depois que terminei Spider-Noir, eu fiquei pensando em uma coisa. Talvez eu não esteja cansado de super-heróis. Talvez eu esteja cansado de assistir as mesmas histórias de super-heróis. Porque quando aparece alguma coisa realmente diferente, eu ainda fico animado. Foi assim com WandaVision, foi assim com The Batman, que transformou uma história do Batman quase em um thriller investigativo. Foi assim com o Aranhaverso, quando decidiram que uma animação de super-heróis não precisava se parecer com nenhuma outra animação. E agora aconteceu novamente com o Spider-Noir. Todas essas produções entenderam uma coisa muito simples. O gênero de super-heróis não precisava ser um gênero. Você pode colocar um super-herói dentro de uma história de terror, dentro de uma comédia, dentro de um filme de detetive, dentro de um faroeste, dentro de uma sitcom, dentro de uma história de guerra. E eu acho que seja justamente isso que o gênero precisa para continuar vivo. Porque durante muito tempo, a pergunta parecia ser: qual será o próximo herói que vamos adaptar? Mas talvez a pergunta correta seja: que tipo de história ainda não contamos sobre esses personagens? E Spider-Noir responde isso, transformando o Homem-Aranha em algo que em vários momentos quase não parece Homem-Aranha. E eu me amarrei muito nisso. Enfim, a melhor coisa que eu posso dizer sobre Spider-Noir é que eu não sabia exatamente o que aconteceria. E isso parece coisa básica, mas hoje dentro desse gênero não é. Nós entramos em muitas produções já sabendo quem aquele personagem vai se tornar, qual vilão provavelmente aparecerá, quais acontecimentos dos quadrinhos serão adaptados. Aqui mesmo quando eu reconhecia algum nome, eu não sabia exatamente o que a série faria com ele. Ben Reilly não é o Ben Reilly que eu conhecia. Flint Marko não precisava seguir o caminho que eu esperava. Esse universo não precisava obedecer às mesmas regras do Peter Parker que acompanhamos há décadas. E isso devolve uma coisa muito importante para qualquer história: a curiosidade. Eu não estava assistindo apenas para ver uma cena dos quadrinhos recriadas em live action. Eu estava assistindo para descobrir o que aconteceria. E eu sinto falta disso nas adaptações de heróis hoje. Bom, quando comecei Spider-Noir, eu esperava encontrar uma série interessante. Talvez uma produção diferente, uma boa atuação do Nicolas Cage e mais uma versão alternativa do universo do Homem-Aranha. Mas eu encontrei uma das experiências mais interessantes que eu tive recentemente assistindo a uma produção de super-heróis. E isso é muito mais surpreendente
principalmente quando pensamos de onde essa série veio. A mesma Sony que passou os últimos anos tentando convencer o público a assistir um universo de personagens do Homem-Aranha sem o próprio Homem-Aranha, finalmente encontrou uma história que, pra mim, justificou existir por conta própria. Não porque Spider-Noir seja perfeito, porque não é. Como eu disse, a segunda metade me perdeu um pouco. O ritmo ficou mais arrastado e eu particularmente gostaria que a investigação e o lado detetivesco continuasse sendo ainda mais importante até o final. Não tá vendo que o Spider tá ocupado? Bom, minha nota para Spider-Noir é um 8,5. Além da segunda parte da temporada ficar um pouco arrastada, dá pra perceber um pouco da falta de orçamento nos CGIs em alguns momentos. Nada que atrapalhe a experiência. Na verdade, até ajuda a gente se ambientar nessa época de 1930. Fica até um pouco cartunesco. Mas mesmo com alguns desses problemas, foi uma série que realmente me surpreendeu. E depois de tantos anos acompanhando filmes e séries de super-heróis, ser surpreendido já significa muita coisa. Eu acho que o futuro desse gênero não esteja em criar universos cada vez maiores e nem colocar 50 personagens na mesma tela. Talvez não esteja em fazer outros multiversos ainda maiores. E sim fazer justamente o contrário. Pegar um personagem, colocar ele em um mundo completamente diferente e simplesmente contar uma boa história. Spider-Noir me lembrou por que eu comecei a gostar dessas histórias. Não era porque tudo precisava estar conectado. Não era porque eu precisava assistir a 20 filmes para entender o próximo. Era porque eu queria conhecer personagens interessantes e descobrir mundos que eu nunca tinha visto. E por algumas horas, assistindo a um detetive cansado andando por uma Nova York em preto e branco, eu senti isso de novo. Mas agora eu quero saber de você. Você assistiu Spider-Noir? Assistiu em preto e branco ou colorido? E o que você achou dessa nova versão do universo do Homem-Aranha? Me diz aí nos comentários pra gente conversar. Bom, esse foi mais um vídeo do Pesa Geek. Se inscreva para receber os próximos vídeos, deixa um like e um comentário legal. E se você curtiu esse vídeo, vai gostar desses que estão aparecendo na tela. Clica aí que eu tô te esperando lá. Te vejo na próxima.